E aí, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar de Bullfighter, Apocalipse no Texas. Vamos para a sinopse. Neste moderno western, Jack é um vagabundo fascinado por touradas. Ele presencia um acidente com a filha do manda-chuva da cidade e acaba sendo incriminado pela sua morte. A partir daí, começa a ser perseguido por capangas. Em meio a intrigas e muita violência, surgem ao mesmo tempo demônios internos e ameaças de morte. Esse suspense com toques de humor nos leva à batalha entre o bem e o mal e pela redenção em um mundo cada vez mais violento. Caras, esse filme é uma experiência de fato. Estrelando Oliver Martinez como Jax, Michelle Forbes como Mary, Assumpta Serna como Alejandra, Donnie Wahlberg como Cholo, Dominica Cameron Scorsese como Layla, Michael Parks como Cordobes, Jared Harris como Jones, William Dafoe como Padre Ramírez. Também tem a participação especial de Robert Rodrigues e Guilherme Del Toro como Capanga 1 e Capanga 2. Caras, Bullfighter, Apocalipse no Texas é uma experiência, definitivamente. Assim, quando eu tinha visto tanto pela capa quanto pela história que é atrás, assim, até quando eu meio que tava coisando ele apareceu como western, ou seja, como faroeste, assim, um filme de faroeste. Então, tipo, eu tava esperando um filme mais na vibe faroeste, tá? E eu fui surpreendido. É basicamente a história é, é uma basicamente como se fossem recontar a história de Maria e José. Acho que é isso. Esse filme ele começa a viajar e assim ele é tão ruim que ele acaba ficando divertido. Eu acabei me divertindo genuinamente com esse filme. Ele é isso, assim. Ele vai nos pontos, assim, que você fica. Caraca, como alguém pensou nisso? E o filme ele vai indo e ele vai. Ele vai ficando mais maluco, mais estranho. Ai. Cara, eu me senti como se eu tivesse ido pra igreja usando um psicodélico. É uma coisa muito. Assim, ele vai indo e ele vai ficando mais maluco. Cara, assim, é genuinamente divertido. Recomendo muito, assim. Se você tiver um tempo livre e a mente aberta, assista, cara. É uma experiência divertida. É, cara, é isso. Assim, é uma experiência divertida. Ele é tão ruim que ele fica bom. Uma coisa quase surreal. É, ai, cara, a história acompanha o Jax e a Mary que vão que estão fugindo ali de um manda-chuva do México porque o Jax está envolvido com um acidente que matou a filha dele. E cara, assim, daí o Jax começa a ter visões e o assassino não, o cara que tá procurando eles também começa a ter visões e a coisa começa meio que a cara, e algo assim fica meio surreal, fica divertido, completamente recomendo. Se tiverem tempo, assistam. É muito divertido. Eu não consigo explicar. Só, assim, se tiverem tempo, assistam. Muito divertido, muito bom. Ah, cara, é uma coisa muito de maluco. É, vamos pra sessão de spoiler. Dananana, spoiler! Então, o Jax, ele quer ser um toureiro, aparentemente. No início do filme que mostra um pouco isso. Mas não tem muita importância. Daí tem a filha a Layla, filha do Cordobes. A Layla, filha do Cordobes, ela solta um touro ali enquanto ele tá meio que treinando, fingindo tá numa tourada. Ela solta um touro muito violento. Ele não consegue matar o touro e o touro acaba acertando ela. Ela pede para ele fugir antes que todo mundo chegue. Ele foge e daí o pai dela, o Dominique, não, o pai dela, o Cordobes, começa a ir atrás do Jax. E o Jax pega a amiga dele, o Jax vai atrás da amiga dele, a Mary. E com a ajuda dela, ele
tenta fugir pra fronteira entre México e Estados Unidos para poder ir para os Estados Unidos. No meio disso, ele começa a ter umas visões dessa fuga, ele começa a ter visões com uma santa, essa santa dizendo que é a última chance dele de redenção e não sei o que, e que ele tem que ir para uma igreja numa cidade. Eles vão lá, e daí tem um padre cego interpretado pelo William Dafoe, que é o padre Ramírez, e o Jax e esse padre, assim, eles meio que se encaram num primeiro momento como se estranhassem um ao outro, e depois o padre Ramírez pega e vai nele e fala: Não, porque você é um soldado e não sei o que, você é um soldado. E daí, tipo, do nada meio que corta e começa a mostrar ele como se ele fosse um soldado templário. E a coisa me começa a meio que desgringolar. E o Cordobes começa a ter umas visões com a filha dele, a Layla. Só que essas visões, assim, elas são meio estranhas. É, ela pedindo pra ele matar uma pessoa, pra ele matar outra pessoa, pra ele vingar a morte dela, pra não sei o que. Claramente mostrando que ela não é a filha dele, provavelmente algum demônio encarnado. E que essa coisa vai, e daí a Santa aparece de novo e salva o Jax e a Mary, e daí ele fala pra Mary, daí essa Santa fala pra Mary, não, porque você tá grávida. E a coisa vai desenrolando, cara, e vai ficando maluca. Cara, assim, é como se é uma coisa maluca. E daí, tipo, do nada, assim, começa meio que a entrar o tema de Natal, que não parece que tava ali. Tipo, eles vão pra um lugar e começam meio que a aparecer as coisas de Natal. É. Cara, assim, é uma viagem. E é uma viagem muito divertida. Assim, ele. Cara, assistam, é divertido. Tão ruim que é bom. Bullfighter, Apocalipse no Texas. Valeu, até a próxima. Tão divertido que é bom.